Oi pessoal, aqui é o professor Ebert para mais uma aula de História e hoje iremos falar justamente pelo um assunto aí bem, vamos dizer, pomposo em relação a grandes transformações dentro da África e da Ásia. É a descolonização da África e da Ásia. Vamos logo direto ao conceito, descolonizar, né? A palavra descolonizar, ela vem depois de colonizar, é óbvio, né? É até redundante falar isso. Mas eu quero que você frise bem porque a palavra descolonizar, ela não remete ao sentimento dos africanos e nem dos asiáticos naquele exato momento. Eles estavam lutando pela sua independência e por sua autonomia. E não pela descolonização, porque essa imagem que a gente tem ocidental, ela faz referência assim, muito ligada às pessoas que estão saindo. Ah, eu vou descolonizar, estou saindo daqui, estou indo embora, desse território que eu já usei de tudo. Não é bem por aí não, galera. A galera queria ficar lá dentro, colonizando, arrancando, extraindo o que fosse possível dessas sociedades, desses grupos étnicos, dessas localidades que eram ricas e que são ricas até hoje, né? Então, essa palavra descolonizar, você tem que tomar cuidado, principalmente se for cobrado em alguma questão, porque pode ser uma temática muito importante, já que já vi sendo cobrado esses dois momentos, né? A visão a partir do africano, a partir do asiático. Vamos lá para o nosso material. Observe bem que nesse material aí que temos, ele tem uma imagem de um mapa mundi. E essas partes coloridas que tem aí, elas são referentes aos colonizadores que estavam aí nessas regiões. Fique bem fixado na região da África e da Ásia, principalmente na área em azul e uma área mais vermelhada, que são as duas principais potências colonizadoras ou neocolonialistas, como você queira analisar dessa forma, que no caso seria a França e a Inglaterra, que são aí umas referências de neocolonialismo muito impactante. E lá nos conceitos de nosso primeiro ponto tem escrito o seguinte, ó: com o término da Segunda Guerra Mundial, a África e a Ásia e a Oceania viviam sob o domínio das potências vencedoras da Segunda Guerra e com o tempo começaram a passar pelo processo de descolonização, alcançando sua independência. Então, queridos, a Segunda Guerra Mundial, os movimentos da guerra contribuem para o processo. Então a gente já tem um ponto-chave aí, porque você tem muita dificuldade muitas vezes de estudar esse conteúdo, porque é um conteúdo bem grande, mas você tem que ter um aporte, tem que ter pelo menos a base. Se você não consegue estudar tudo até o exato momento, até a reta do campeonato, né? Estamos aí já com um grande momento aí do ano, chegando quase ao final, você tem como pelo menos entender a gênese da coisa, o miolo total dessa situação, que vai impactar talvez no resultado de alguma questão, do seu entendimento de maneira geral. Observe bem o que vem logo após no nosso material. O primeiro ponto, causas da descolonização. Está aí, está entre aspas, independência, né? Esse parênteses aí, essa independência é o que nos importa aqui, tá? Essa descolonização, como eu falei, a nossa visão aqui, com os camaradas aqui do Ocidente, uma visão mais colonizadora que lançam mão. Vai lá para o primeiro ponto e eu vou estar explicando para vocês. O movimento emancipacionista e nacionalista devido à opressão e exploração sofridas nas mãos estrangeiras. Queridos, muitos levantes irão acontecer, então esse é o nosso primeiro ponto. Pessoas querendo movimentar, derrubar esses governos que estavam lá, governos impostos pelos europeus, impostos e que não obedeciam às lógicas culturais. Outro ponto, crise econômica europeia que dificultou a situação de milhares militares nas colônias. Essa questão dos militares nas colônias, nós temos um aspecto importante aí, porque é a questão da manutenção. Para manter uma colônia desse momento, em pleno século XX, precisava de se dispor de muita grana mesmo, muito dinheiro para manter esse povo todo. E quando você não tem mais, não tem como você evitar uma revolta, uma rebelião, um levante de um grupo cultural. Tudo isso vai impactar diretamente. Então, fique bem atento a esse ponto. Terceiro ponto. Consciência anti-imperialista, desenvolvida no pós-guerra pelas nações europeias. Essa situação de contato com os europeus, até mesmo viagens da elite das regiões, cria um sentimento mais nacionalizante, cria uma visão de liberdade. E todo esse sentimento vai ser aplicado postumamente à Segunda Guerra Mundial,
com interesses de independência, de se desvencilhar desse tipo de protetorado, de colonialismo, de pressão que essas nações sofrem. Outro ponto aí, a Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética adquirindo posições favoráveis à descolonização e procurando atrair as regiões descolonizadas para o seu bloco. Queridos, esse ponto aí é impactante, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética queria criar lá o terceiro mundo, né, praticamente, já que essas pessoas, tanto da África e da Ásia, não foram de acordo com a situação de apoiar, sei lá, o capitalismo, de apoiar o socialismo, e criaram aí a visão do terceiro mundo, né? Não quer dizer que são só países pobres, não, o terceiro mundo é porque eles não estavam alinhados à perspectiva aí nem socialista e nem capitalista do mundo da Guerra Fria. Então a Guerra Fria também impacta esses movimentos. Outro ponto, criação da ONU, baseando-se nas relações de amizade entre nações baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direito e autodeterminação dos povos. Aí a gente fecha com chave de ouro praticamente. As intenções agora realmente eram unificar esses povos, as intenções agora era criar realmente uma base que fosse de liberdade, que fosse aí de independência dessas nações. Então vamos lá tratar dos casos mais específicos, né? Aqui nós temos a Conferência de Bandung, né? Essa foi na Indonésia, em 1955, e ela prevê alguns pontos importantes. Dá uma olhada aí no primeiro ponto. Destacam-se os seguintes pontos firmados pela conferência. Rejeição à divisão mundial nos blocos socialista e capitalista, foi o que eu comentei agora há pouco, né? Em defesa de uma política de não alinhamento com as superpotências. Outro ponto, condenação do racismo e da corrida armamentista. Isso existia. Nós temos o caso da África do Sul, com a criação do apartheid. Isso aí foi um absurdo historicamente para a África. Outro ponto, proclamação do direito de autodeterminação política, reprovando-se o colonialismo e o neocolonialismo. Então, pessoal, essa conferência era para afirmar que essas nações poderiam agora se desvencilhar de toda aquela lógica neocolonialista, do imperialismo imposto pelos europeus, tanto franceses como ingleses. E aí, a gente tem alguns líderes, né, desse movimento, né, Nehru da Índia, Nasser no Egito e Tito, né, Iugoslávia. Aqui nós temos a ruptura, né? Essa imagem que você está vendo aí na sua casa, nós temos um indiano servindo uma mulher branca, provavelmente inglesa aí. Essa visão que você deva ter em relação a esse neocolonialismo, a visão desses dominadores. Eles utilizavam essas pessoas, esse é um exemplo de um indiano, utilizavam essas pessoas como se fossem aí até mesmo servos, né, pagando pouco ou nem recebendo quase que nada, quase um regime de escravidão, muitas vezes até de escravidão mesmo, era um absurdo, né, criando aí essa divisão de elite, pessoas subjugadas. Isso é um momento que era necessário uma ruptura na história desses povos. Aqui nós temos os casos específicos, como eu falei, você pode estar aí na sua casa aprofundando esses casos específicos, temos muitas histórias dentro desses casos específicos, é importante você dar uma olhada, tá? Não quer dizer que você precisa decorar, mas é importante dar uma olhada. Aí nós temos casos específicos como África do Sul, a Índia, a Indochina, no caso que é a Guerra do Vietnã, muito famosa, né? As colônias portuguesas e a Argélia, né? Vou citar algumas partes aqui para você entender melhor do que se trata desses casos específicos. O primeiro aí nós temos o caso da África do Sul, Nelson Mandela, muito famoso, já caiu várias questões de história com geografia, com o contexto realmente ligado ao movimento do apartheid. Esse Nelson Mandela, ele lutou contra realmente dessa indiferença que foi criada a partir da cultura do europeu branco. Ele vai levar aquela questão da eugenia, de subjugar povos negros especificamente. Existe até um debate muito ferrenho, porque os europeus ficaram estarrecidos com o nazismo, mas não ficaram estarrecidos com os genocídios praticados pelos brancos contra os negros na África, por exemplo. Isso é um absurdo. Eles ficaram estarrecidos com o nazismo e no pós-guerra não ficaram estarrecidos com as situações africanas ou até indianas. Que é absurdo, né? Então isso é uma polêmica gerada, tem livros que citam esses aspectos desses movimentos. Então é algo aí a se levantar também, a você estudar depois e entender mais a profundo. Outro ponto,
Nós temos a Índia, né? Mahatma Gandhi, né? Esse camarada aí, ele lança a mão de uma ideologia muito importante para o momento, né? Que está bem no último ponto, a não violência e a desobediência civil na Índia, tá? A Índia era dominada pelos britânicos, né? Esses ingleses, eles acabavam aí dominando tudo, a produtividade, uma grande massa trabalhadora. E Mahatma Gandhi utiliza toda aquela esperança que ele tinha um mundo melhor, leva aí com a não violência, as pessoas não praticavam a violência nos movimentos de resistência da Índia, tá bom? Nós temos outro movimento, esse foi televisionado, tá? É a Guerra do Vietnã. Esse movimento aí, ele tem a ver justamente do contexto de Guerra Fria, impacta realmente mundialmente, porque muitas pessoas vão morrer por conta do estilo da guerra, uma guerra também que utiliza armamento químico, né, bomba de Naupa. Essa bomba aí queimava as pessoas, essa imagem é uma imagem histórica, né, a criança sendo queimada ainda, não dá para ver, mas é porque era um gel e ia queimando a longo prazo. Eles atacavam nas florestas tropicais para que os Vietcongs saíssem debaixo das terras, por conta dos túneis, né, que eles cavavam em relação à estratégia de guerra, é a famosa guerrilha, né. Continuando. Nós temos as colônias portuguesas também, impacto histórico, isso tem muito mais a ver com a nossa história brasileira, né, porque tem algumas colônias que é desde a primeira colonização e não do neocolonialismo, tá? Então é válido você frisar isso, porque algumas colônias já estavam há muito tempo mesmo sob as mãos dos portugueses, chegando aí à independência, como por exemplo aí Angola e Moçambique em 1975, como está em nosso material. Queridos, vamos lá para o nosso exercitando. O nosso exercitando, ele trata de algo relacionado a esse contexto aí geral. Vamos ler aí nosso pequeno texto e você tenta interpretar, porque ele vai impactar no resultado da sua questão. Olha lá. A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: não aceitarei mais o papel de escravo. Não obedecerei às ordens como tais, mas obedecerei quando estiver em conflito com a minha consciência. O assim chamado patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direis: não vos servirei por vosso dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade, que não pode jamais ser apagada. Mahatma Gandhi. Queridos, observe a linguagem utilizada. Você vai estar lendo esse texto no Enem, você fala: meu Deus, não entendi nada. É mais rebuscado. Por isso que eu falo, tome cuidado na hora da leitura. Isso impacta no seu resultado. Você tem que ler pausadamente, tomar cuidado para interpretar. É um texto de época, tem um rebuscamento diferenciado. E vindo de Mahatma Gandhi ainda, com certeza ele vai utilizar isso em seus argumentos. Vamos para a pergunta. Acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada. São palavras de Mahatma Gandhi, 1869 a 1948, que no contexto da Guerra Fria inspiravam movimentos como... Olha as nossas alternativas, né? Nós temos aí uma quantidade aí de alternativas bem exemplar. E vamos para a resposta, eu quero comentar a resposta para vocês ficarem atentos. Eu sempre lanço assim as atividades, pessoal, porque eu quero mais que você entenda como interpretar essas questões, tá? Eu quero que você aprenda como você vai visualizar a questão, porque exercitar, você exercita com o seu professor, você exercita com a sua escola. Aqui é mais para a gente entender como a gente vai começar a resolver essas questões, tá bom? E aí nós temos a resposta, e a letra E. Vamos lá ler comigo. O não alinhamento político, econômico e militar aos Estados Unidos e à União Soviética, decisão tomada pelos países do terceiro mundo, reunidos na Conferência de Bandung, na Indonésia. Observe bem que eu comentei tudo isso na aula. E não precisou a gente entrar muito nas histórias da África do Sul, da Índia, tá? Você conseguia, com certos conceitos, responder diretamente esse tipo de questão. É uma questão que traz uma fundamentação lá no ideal de Mahatma Gandhi e você consegue fazer uma ponte com o contexto das causas que levaram à descolonização. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Esteja aí acessando a plataforma Eduque e até a próxima.